Oi, tudo bem? Meu nome é professor Edivaldo Beranger. Nós estamos fazendo um estudo sobre a Epístola de Judas. Eu quero colocar aqui como aula algumas questões aqui para todos nós. A Epístola de Judas foi escrita a fim de prevenir os cristãos em geral contra falsos mestres. Eles estavam espalhando uma série de heresias e fake news e mentiras a respeito da fé cristã nas igrejas. Então Judas se levanta e a epístola dele é muito parecida com a segunda epístola de Pedro, porque ele procura animar os leitores sobre essa questão. Então eu quero mudar aqui a tela para você me acompanhar algumas coisas aqui sobre Judas. O conteúdo de Judas eu já vou dar, mas tem algumas particularidades que são muito interessantes. Por exemplo, Judas e Tiago, nas Escrituras, eles são, pela tradição cristã, chamados de irmãos de Jesus. A Igreja Católica não aceita esse, esse dogma ou essa ideia, vamos colocar assim, né? Mas o autor recomenda que os autores, que os leitores dele continuem firmes na fé. Então eu queria destacar aqui. O texto começa com Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aí nós temos uma outra ideia aqui que eu quero destacar com vocês e quero colocar aqui para vocês. Deixa eu só mudar aqui a minha Bíblia, né, para vocês acompanharem comigo. Isso. No verso 2 diz assim: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, a intenção de Judas é uma intenção de fraternidade, mas de conservar e guardar o evangelho. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas, alguns aspectos da carta. A epístola de Judas foi escrita a fim de prevenir os cristãos em geral contra falsos mestres que estavam espalhando ideias erradas em algumas igrejas. Isso é muito interessante no próprio escrito. Ele é uma carta bem pequena, mas serve para mostrar para nós algumas coisas que os falsos mestres estavam disseminando naqueles dias. Esta epístola, que é parecida com a segunda epístola de Pedro, como nós já falamos, procura animar os leitores. E aí vem o verso de número 3 que eu quero trazer para você. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Este versículo, ele já traduz muito do espírito da época. Todos os apóstolos e aqueles que eram discípulos de apóstolos estavam ali preocupados com a igreja depois da ressurreição de Cristo. Começaram a aparecer vários escritos, várias falas, vários falsos mestres que estavam justamente aí deturpando a fé e o evangelho de Cristo. Então, como ele disse aqui, ele diz assim, ó, quando empregava toda a diligência para escrever para vocês sobre a nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, ele percebeu que não dava simplesmente para mandar uma carta para saudação da igreja, tinha que combater determinadas heresias. O autor recomenda que os leitores continuem firmes e não se deixem levar por esses enganadores, os quais receberão o castigo que merecem. Olha o versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram. É justamente essa recomendação aos leitores para eles tomarem cuidado com enganadores que estavam ali fazendo determinadas coisas.
Esta carta é semelhante em forma à segunda epístola de Pedro, por causa do seu conteúdo. O esboço do livro é mais ou menos esse aqui, ó. Nós temos um prefácio e uma saudação. Aí nós temos, primeiro, o propósito da epístola, que é esse que nós acabamos de ler para vocês. A presença de falsos mestres na igreja. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados contra esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor. Então nós temos aqui, dentro da perspectiva do livro, aí a descrição agora do caráter e do juízo que pesa sobre os falsos mestres. Isso vai dos versículos 5 até o 16, do qual nós vamos ler agora. Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Nós temos aqui um esboço, mais ou menos, de o que Judas está tratando, o caráter e o juízo que pesa sobre esses falsos mestres. Daqui a pouco nós vamos explanar um pouco mais isso daí. E aí ele termina com advertências e exortações dos versículos 17 ao 23, e é uma das doxologias, que é justamente aquilo que exalta a Deus, né? Doxo, aquilo que é a logia correta, ele faz nos versículos 24 e 25, que deixaremos para o final. Bom, vamos dar uma olhadinha no prefácio e na saudação. Se nós olharmos o livro de Judas, nós vamos ver que ele começa já se identificando como servo de Jesus Cristo, mas, segundo a tradição, ele era o irmão de Jesus. Então, Judas era irmão de Jesus, e aqui ele se coloca como servo de Jesus. E isso é um caráter humilde de uma pessoa que tem um status grande, que era o irmão de Jesus, mas ele se coloca como um servo de Jesus Cristo. E o irmão de Tiago, que também era o outro irmão dele, né? Então eles estão aí escrevendo as duas epístolas de Judas e de Tiago, elas são epístolas diferentes por causa dos contextos diferentes, mas elas tratam justamente dessa maneira de viver a vida cristã. Então, ele era um servo, nossos anseios diante de Cristo caem por terra, né? Quando eu coloco isso aqui, eu fico sempre humilhado, porque às vezes nós queremos nos destacar, mas não. Judas, ele se descreve como um servo. E é isso que nós somos, né? Nós não passamos de servos. Todos somos servos, servos que fazem determinadas coisas para o nosso Deus. Então, há dois tipos de pessoas para Judas: há os chamados e os não chamados. Então veja bem, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Se ele está falando aos chamados, ele está se dirigindo à igreja que foi chamada por Cristo. Muitas pessoas ainda não foram chamados por Deus, mas é essa a ideia que ele está nos dando aqui. Guardados e não guardados. Aqueles que são guardados por Deus, Deus mesmo cuida deles. Deus está sempre mostrando o seu cuidado. Isso desde o Antigo Testamento para com Israel. Ele sempre falou que Israel era a menina dos seus olhos, e muitos outros termos, como uma galinha que ele ajunta aos seus pintinhos, ele guarda os seus filhos. Então são guardados
em Cristo Jesus. Misericórdia, paz e amor são 3 ingredientes de uma igreja saudável. Uma igreja que tem misericórdia é uma igreja que tem compaixão pelos não chamados e não guardados. Paz é aquilo que proclamamos sempre em nome de Deus. E o amor, que é o dom maior do que todos os outros dons, né? Sem amor é impossível agradar a Deus. Então, nós temos aqui algumas coisas. Eu me preparava para escrever versículos 3, quando empregava toda a diligência para escrever a vocês acerca da nossa comum da salvação. A salvação, ela é comum a todos os crentes. Não existe um crente mais alto do que o outro. Todos são iguais. E isso é uma das proclamações que hoje, nos nossos dias, os crentes não estão fazendo. Existem crentes, parece que de classes diferentes. Alguns que são mais efusivos e mais assim, alguns dizem assim que esse crente está num nível superior. A Bíblia não o chama assim. A Bíblia diz que a salvação é comum a todos os crentes. Mas ele diz mais. Ele se sente obrigado a, primeiro, exortar a igreja a batalhar firmemente. Por quê? Porque nós estamos diante de heresias, de coisas erradas, que são muito importantes nós batalharmos firmemente contra isso. E a razão é que certos indivíduos, veja bem, nós não estamos falando de ímpios, nós estamos falando de certos indivíduos que ele chama de dissimulados. Olha aí, foi que me senti obrigado a corresponder-me pela fé, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Eles são falsos. Eles parecem cristãos, mas não são. Eles são homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do Senhor e negam nosso único soberano Senhor, Jesus. Nós estamos vendo isso nos nossos dias. Não tem como você não ver como cristãos estão se comportando hoje. Pessoas que têm mais. Existem ímpios que parece que têm mais bondade do que muitos cristãos. Eles transformam em libertinagem a graça do Senhor. Negam o nosso único soberano Senhor Jesus. Vamos ver agora a história deles. Ele vai começar a nos dar, eu já li uma parte disso, mas ele começa a nos dar aqui como que isto se deu na história até onde ele estava, né? Por exemplo, para nós, até hoje, no século XXI, como que é a história dos ímpios? Ele começa, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor Jesus, tendo libertado um povo, o povo de Israel, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então veja bem, nós já temos aí, eles foram incrédulos dentro do povo de Deus, de Israel. E se nós olharmos o povo de Israel na trajetória no livro de Números e Deuteronômio, muitos não entraram na terra prometida porque eles foram mortos no deserto. Eles eram incrédulos. E aí nós temos aí pessoas que estavam seduzindo as outras para irem contra a liderança de Moisés. Nós temos, por exemplo, até mesmo Arão e Miriam, que se revoltaram contra Moisés. Nós temos a revolta de Coré. Nós temos outros exemplos de pessoas que foram incrédulas no meio do povo de Deus. Então é isso que ele está dizendo. Eles são também, como nos diz aqui, e depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original. Eles também estavam no céu seguindo Deus e eles caíram como anjos, e se nós chamamos esses anjos caídos de demônios, né? E eles não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, abandonaram
o seu próprio status. Tudo que eles tinham, eles saíram daquilo. Eles procuraram outras coisas. Eles não queriam mais o domínio de Deus sobre eles. E aí o texto vai além, né? Ele diz: eles têm guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E eles foram como Sodoma e Gomorra, que eram aqueles homens que estavam vivendo ali ao redor de Ló e sua casa, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles. São pessoas que ele está descrevendo aqui, que são incrédulas, elas são pessoas caídas no pecado, nos erros, e tem toda uma espécie assim de prostituição ao redor deles. Tudo que eles tocam é alguma coisa que é impuro. Então Judas está aqui. O que aconteceu com estes, né? Se nós olharmos, nós vamos ver que Judas nos dá no versículo 5. Quero voltar aqui para você ver. Tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu os que não creram. Eles morreram no deserto. E aqui eu creio que Judas está dizendo o seguinte: essas pessoas que estão enganando as pessoas hoje vão morrer no deserto, vão morrer nesse mundo. Então, elas não têm parte com Deus. E é isso que ele está exortando aqui a igreja. Segundo o versículo 6, eles não guardaram os anjos, né? Eles estão sob algemas e prisões. Olha aí o versículo 6. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Eu sempre digo o seguinte: muitos desses demônios sabem já que estão presos, estão em algemas eternas. É claro que essas algemas são discutíveis porque eles fazem determinadas coisas, mas eles não podem tudo. Parece que perto do fim é que eles vão ser libertos. Você imagina se hoje nós temos problemas com isso, imagine perto do fim. Então essas algemas e prisões são para conter o mal que Deus não deixa esses anjos caídos e também os homens fazerem o que eles querem fazer. Então há uma contenção deles. E aí Judas diz que eles foram destruídos pela ira de Deus. Olhe lá, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, quer dizer, outros homens, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, todos eles vão ser punidos e destruídos pela ira de Deus. Então, Judas está para nós aqui, nos dando aqui uma boa lição de que nós não devemos de andar incrédulos, como caídos, e nós devemos de sempre revisar a nossa salvação, porque nós não podemos acreditar no que muitas pessoas estão dizendo nos nossos dias. Mas vamos mais. Qual é o comportamento dessas pessoas? A partir do verso 8 e verso 10, ele vai nos dar alguns desses comportamentos. Ele diz assim: ora, estes da mesma sorte, ele está falando desse grupo que está presente hoje na igreja, são falsos mestres. Quais sonhadores alucinados. É gente que vê coisa onde não existe. Eu estava vendo outro dia um vídeo, estava vendo, não vou dizer o nome da pessoa, uma pessoa que vê anjo com espada, vê coisas, meus queridos irmãos, sonhador alucinado. Ou ele é um mentiroso, ou ele está sendo uma pessoa de má fé que está falando que está vendo coisas e não vê nada. Ele está fazendo isso apenas para ganhar dinheiro. Então, sonhadores alucinados, e aí o texto diz assim que eles contaminam a carne.
Ou seja, eles são pessoas que eles, por causa desse comportamento alucinado deles, de pessoas que veem coisas onde não existe, vê milagre onde não existe, vê coisas, vê demônios onde não estão à mostra esses demônios, eles contaminam a carne. Por quê? Porque eles trazem para si uma espécie de santidade que os outros não têm. Eu tenho o poder de Deus, você não. E ele contamina você de tal maneira que você quer alcançar aquilo e você nunca vai alcançar aquilo. Isso não existe. Eles contaminam a carne. Mas ele diz mais: eles são o tipo de pessoas que rejeitam governos. Veja bem, você pode não concordar com alguma coisa do governo, seja de qualquer coisa. Você vai ver aqui no livro de Judas que o arcanjo Miguel não repreende Satanás, mas ele diz: o Senhor te repreenda. Nós devemos de tomar muito cuidado com essas questões ideológicas de governos, porque nós começamos a abraçar coisas perigosas. Os homens são falhos. Nós devemos de orar pelas autoridades constituídas, pelos governos constituídos. Mas rejeitar governos é o primeiro princípio de gente ímpia. E é isso que temos visto nos nossos dias. Rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Olhe lá, eles começam a falar mal de todo mundo. Só presta quem eles gostam. Quem eles não gostam é só falar mal e às vezes até cristãos falando palavrões. E às vezes a gente vê isso aqui na internet aos montes. Então eu quero chamar a sua atenção porque o verso 9 ele nos mostra que o arcanjo Miguel, olha lá como eu disse, contudo o arcanjo Miguel, eu não sei se você sabe, mas a palavra arcanjo, ela já diz que ele é um anjo superior, alguém que assiste o trono de Deus. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, nós não sabemos isso, mas isso faz parte da literatura de Israel, que é apócrifa, ela não faz parte do cânon da Bíblia, e esse é um aspecto de Judas interessante aqui. Ele cita o livro de Enoque, que fala sobre a transladação de Enoque e de Moisés. Mas o que ele está chamando a atenção aqui não é simplesmente para o livro que era. Eles conheciam, todos que estavam lá conheciam o livro de Enoque. Ele está falando sobre a, o arcanjo Miguel, quando contendia e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Ele não xingou Satanás. Ele não falou nenhum tipo de palavrão para Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Olhe lá. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. E essa é a postura de um cristão. Mais uma vez, quero lembrar vocês que o comportamento que nós temos visto nos nossos dias sobre pessoas é gente que difama autoridades superiores, rejeitam os governos e acham que através de determinadas ações eles vão resolver tudo. Não, nós devemos de entregar nas mãos de Deus, é Deus quem dirige as coisas. Deus te repreenda. Por que isso? Eu acredito que ele está aqui demonstrando um tipo de comportamento verdadeiro, de um cristão verdadeiro, de um cristão que ama as coisas de Deus. Eles difamam o que não entendem. Olha lá, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Ah, eu não entendo muito bem isso daí, já saio falando mal de todo mundo. Nós não temos visto isso. Desculpe aí eu não quero entrar em política porque não é o meu assunto, mas às vezes nós somos rápidos para falar e xingar os outros. Quando se trata de nós, nós somos lerdos. E a gente acha assim: ah, não, eu preciso ser bonzinho para comigo, mas mal com os outros. Não.
difamam o que não entendem. Como brutos sem razão eles se comportam. Olhe lá. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão. Até nessas coisas eles se corrompem. Então Judas está dando aqui uma baita de uma lição, né? O comportamento desses homens ímpios, e aqui eu lamento dizer isso, mas a gente vê isso em muitas igrejas. Muitos cristãos que falam em nome de Jesus. Até tem um professor aí que ele pega essas pessoas e fala assim: olha, ele está falando isso em nome de Jesus. Se você já ouviu, você sabe de quem eu estou falando. Bruto sem razão. Gente que não entende nada e fica xingando todo mundo. Em nome de Jesus. Que, que terrível, né? Então eu quero continuar agora com o caminho dessas pessoas. O Judas nos diz aí, ó, ai deles. O que acontecerá com essas pessoas? Essas pessoas pensam que podem fazer tudo isso e não vai acontecer nada? Ah, não, Deus perdoa. Não, não. Ai deles, diz Judas. O que acontecerá? Eles prosseguiram pelo caminho de Caim. É o caminho do erro. É o caminho de que não basta você exortar. Ele continuou mal, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E é interessante porque Caim foi um homem que Deus falou com ele várias vezes. Por que você está desse jeito? Se procederes bem, você será aceito. Então o problema não é simplesmente o, o meu arrependimento, é como eu vou me arrepender procedendo. Se eu prosseguir pelo caminho de Caim, da maldade, do erro, eu estou indo pelo caminho errado. Ai deles, ai dessas pessoas que, movidas de determinadas ganâncias, né? Ele mata o irmão por inveja e ciúmes. Gênesis capítulo 4. É o primeiro homicídio dentro de uma família, irmão contra irmão. Nós não temos visto isso? Irmãos matando irmãos, brasileiro matando brasileiro, acabando com os outros, difamando, falando mal, às vezes até racismo entre culturas, entre cor de pele. Isso não é de Deus, nunca foi. E nós precisamos sempre tomar cuidado, porque a Bíblia fala, a Bíblia exorta, a Bíblia mostra que a inveja, os ciúmes, a maldade do coração, você está prosseguindo pelo caminho de Caim. Segundo lugar, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Quando pessoas são gananciosas e elas preferem sempre pensar em si mesmas do que nos outros, eles estão seguindo o caminho de Balaão. Balaão é aquele profeta de Números, a partir do capítulo 22, 21, ele começa a ser contratado para amaldiçoar Israel por Balaque, um rei moabita que habitava ali naquela região. E ele estava vendo que Deus estava abençoando Israel, então ele é contratado. Aí ele diz assim: olha, eu só posso fazer o que Deus mandar. Só que ele vai e durante 3 vezes ele só abençoa Israel, porque era um povo protegido de Deus, e Deus estava falando através de Balaão. Só que chega um determinado momento que ele fala assim: olha, eu não posso amaldiçoar, mas eu tenho um jeito de você quebrar esse povo. E aí ele usa aí a questão da prostituição, que Israel começou a se prostituir com as mulheres, os homens, todos.
se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Eu já vou falar sobre Coré. Mas movidos por ganhos, ele fez pecar Israel, mesmo falando coisas certas. E ele disse assim: olha, eu não posso amaldiçoar, que Deus não vai deixar. Mas tem um jeito de você fazer Deus se voltar contra o povo. Faça o povo pecar. Então ele ganhou muitos prêmios, muito dinheiro. E hoje nós temos visto muitos pastores coniventes com as coisas erradas, membros de igrejas que fazem coisas erradas, e porque ele dá o dízimo, e senão o pastor vai ficar sem o dinheiro dele, né? Eles são coniventes na ganância de Balaão. Veja o perigo disso tudo. E aí nós temos o terceiro caminho que ele fala, é a revolta de Corá, ou de Coré, né? Aí o texto é de Números 16, de 1 a 35. É nessa revolta, eu quero destacar aqui para vocês, vou mudar meu texto aqui agora, capítulo de número 16, verso 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Veja o discurso deles. No verso 5, nos diz assim: e falou a Corá, ou a Coré, e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. E assim ele vai acontecendo, e Deus mostra que Deus tinha escolhido Moisés. Então, a revolta em si é um perigo, porque será que nós não estamos lutando contra Deus? Durante algum tempo aí eu vi essas brigas que estavam tendo nas famílias, as pessoas se revoltando. Eu quero dizer a você uma palavra de um pastor, reverendo Guilhermino Cunha, e fez algumas exortações dizendo assim: cuidado para você não se revoltar como muitos têm se revoltado. E eu tomei aquela palavra e falei assim: olha, precisamos tomar cuidado mesmo. E quantas pessoas que não prosseguiram pelo caminho de Caim, por causa da ganância de Balaão, se revoltaram como Coré, não é? Então, cuidado quando você estiver difamando autoridades superiores. O Senhor vai repreender, ele é justo. Eu não sou, nem você. Então, nós vamos agora entrar no comportamento dessas pessoas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Quero voltar lá para Judas, versículos de número 12 e 13. Estes homens são como rochas submersas. Como que eles se comportam dentro da igreja? Ou, pelo menos, dizendo que eles são de Deus? Rochas submersas, icebergs da fé. Quem já viu e assistiu o filme do Titanic deve se lembrar que o que fez aquele navio afundar enorme foi uma rocha submersa, iceberg. Os icebergs são montanhas de gelo que você só vê o pico, um pedacinho em cima. Você fala: aquilo lá não é nada, mas por debaixo é muito perigoso. Então, ele está dizendo: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Naqueles dias de Judas, muitos falsos mestres se introduziam nas festas ágapes que eles tinham ali, e eles se introduziam ali para influenciar, dizendo assim: ah, não, não tem problema nenhum fazer isso. Que isso? Nós somos de Deus, nós somos santos. E eles são como icebergs da fé.
Onde? Nas festas da fraternidade, sem recato nenhum. Olha lá, o texto ainda diz assim: banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Ou seja, nós temos algumas informações de que nas festas que eles faziam a Santa Ceia, alguns bebiam e enchiam a cara. Então, a Bíblia ela tem um certo limite sobre as coisas, tanto a comida quanto a bebida, quanto a maneira como nós nos comportamos. É por isso que às vezes algumas pessoas falam assim: nossa, por que, que você não pula e não é exagerado na oração? Porque a Bíblia diz que a oração é um ato que a gente não deve ficar mostrando para todo mundo, não. A oração é para fazer em segredo, no silêncio da nossa casa. Mesmo na igreja precisa tomar cuidado. Eu me lembro de uma vez, meu pai que contou isso, e depois eu li no livro de Moody, que Moody e Sankey estavam, e ele pediu para um presbítero orar, e o presbítero começou a fazer uma oração com tanta eloquência, e Moody se levantou e disse assim: enquanto o nosso irmão termina o discurso dele, nós vamos orar em silêncio. Foi bem ousado o que ele fez. Mas quantas pessoas que não usam a oração para demonstrar que elas são melhores do que os outros? Lembra a oração do fariseu e do publicano? O publicano nem ousava levantar os olhos aos céus, só batia no peito e dizia: faz uma propiciação, faz um sacrifício por mim, pecador. Jesus disse que esse desceu justificado e não aquele que orava dizendo que dava o dízimo e que fazia tantas coisas. Porque Deus não vê como vê o homem. Então, nas festas de fraternidade aqui, essas pessoas eram como icebergs. Você olhava alguma coisinha por cima, mas por debaixo era uma montanha de gelo, sem recato nenhum. Mas ele usa uma outra expressão: pastores que a si mesmos se apacentam. Você pode perceber que hoje nós estamos numa época em que as pessoas elas estão cada vez mais distantes de pastoreio. Veja bem, eu sei que existem pastores maus, mas existem pastores bons. Existem bons pastores. Eu louvo a Deus porque na minha trajetória eu tive muitos pastores que me exortaram e falaram assim: não vá por aí, filho. E homens que me falaram, tanto meu pai foi um pastor para mim, minha mãe, uma pastora para mim, mas outras pessoas, irmãos da igreja, que foram pastores. Eu nunca me senti alguém que se autopastoreia. E é isso que nós estamos vivendo aqui, e Judas está acusando desses homens. São pastores que a si mesmos se apacentam. Pessoas que não precisam dos outros, não precisam dos irmãos, não precisam de um mentor espiritual, não precisam de ajuda. É gente orgulhosa, né? Então é isso que se trata aqui. Mas ele usa mais pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, empurradas pelos ventos. Isso me faz lembrar aquela palavra do apóstolo Paulo que diz lá em Efésios: e quantas pessoas são como meninos agitados pelos ventos de doutrina. Tem gente que você pensa, fala assim: nossa, vai vir uma chuva boa através dessa pessoa, não tem água nenhuma. É uma nuvem empurrada pelos ventos. O vento que sopra dali, ele vai. O vento que sopra dali, ela vai. E assim por diante. É isso que ele está dizendo aqui. Essas pessoas têm um comportamento de iceberg, de pastores que a si mesmos se apacentam, e nuvens que prometem chuva, mas são empurradas pelos ventos e não vem nada. E ele usa mais uma expressão: árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas. Árvores em plena estação dos frutos, mas sem frutos. Duplamente mortas e desarraigadas. Ainda falando das árvores, né?
Na plena estação de maçã, não tem maçã. Na plena estação de figo, não tem figo. Só tem folha. É uma árvore duplamente morta, desarraigada. Eu creio que aí as duas coisas são, porque se ela está desarraigada, ela não está recebendo nutrientes da videira verdadeira, da fonte verdadeira. É uma pessoa duplamente morta, não somente morta nos seus delitos e pecados, mas morta espiritualmente diante de Deus. O comportamento dessas pessoas são como ondas bravias do mar. Olhe lá, verso 13. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. Eu acho que você já deve ter visto o mar de ressaca, né? Quando o mar começa a trazer de baixo todo aquele lixo que a gente joga na praia. E ele espuma aquela sujeira toda que a praia fica imunda, suja, por causa de uma tempestade que revira a volta tudo que está embaixo. Eu creio que Judas está nos dando aqui a ideia de um comportamento terrível, de pessoas que têm um monte de sujeira lá embaixo do coração, e quando elas ficam nervosas, quando elas ficam em tribulação, vem tudo aquilo. Eu já vi muito disso em hospital, pessoas que não entendiam por que elas estavam sofrendo alguma tribulação, e elas dizem assim: que Deus é esse que eu servi? Cadê o meu Deus, pastor? Por que eu cantei tanto? Eu falei: você estava cantando para receber? É? Então você não recebeu graça. Você estava fazendo para receber salário. E quantas pessoas não são assim? Ondas bravias do mar. Vão e voltam, que espumam sujeiras. Ele ainda usa uma outra expressão: espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes. Aqui a palavra é estrelas cadentes, né? Estrelas errantes que você não sabe de onde vem nem para onde vai, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, e levam outros ao erro. Então, Judas está levantando esse comportamento dessas pessoas. Para estes está destinada a negridão das trevas para sempre. Olha o resultado de um comportamento desses falsos mestres, dessas pessoas. Eles não sabem o que aguardam. Eles acham assim: não, Deus perdoa, eu faço isso e está tudo bem. É esse tipo de santidade que tem sido pregado nos nossos dias. O que Deus diz sobre isso? Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, que é o livro que eu já citei, o sétimo depois de Adão, dizendo. A profecia de Enoque aqui, ela nos dá algumas dicas que são verdadeiras dentro do contexto bíblico. Esse livro não foi rejeitado, e aqui eu estou fazendo um estudo mais técnico, ele não foi rejeitado no cânon, porque o que existe no livro de Enoque não é contra o que a Bíblia diz. Primeiro, Deus virá para juízo. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. A Bíblia diz que Jesus voltará, que Deus virá e abrirão-se os livros. Os livros serão abertos e cada um vai ser descrito ali o que fez e o que deixou de fazer. Então Deus virá para juízo. Segundo lugar, Deus fará convictos todos os ímpios. Olhe lá, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Ou seja, essas pessoas vão saber por que elas estão sendo condenadas. Às vezes, quando eu vejo algumas pessoas defendendo outras aí, assim, cuidado, cuidado,
Porque Deus um dia vai mostrar o que que essas pessoas fizeram e a gente não sabe. Foi nos escondido isso. Ninguém demonstra, como disse Freud, o que é por dentro. Nós somos pecadores, irmão. Ou nós estamos debaixo de Cristo, ou nós estamos debaixo da ira de Deus. E quem não está debaixo do sangue do Cordeiro não tem salvação, diz a Bíblia. Então, todas as obras e palavras insolentes que foram proferidas serão cobradas. Acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Veja bem, toda palavra, se ela é injusta, você está falando é contra Deus. Por isso que a gente precisa tomar e colocar a mão na boca. Tem um pastor que ele falava assim: coloquei guardas na minha boca, justamente por causa disso. E ele diz mais: eles são ímpios e pecadores. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Como sabemos que alguém é ímpio? Então aqui vem o versículo de número 16, que eu já adiantei. Primeiro, é gente que murmura, reclama de tudo. Murmuração é você estar reclamando do que Deus está lhe dando. Quando você está murmurando e reclamando, você está reclamando não é só do governo, ou do seu prato de comida, ou das coisas que você tem. Você está reclamando de Deus que lhe deu isso. Outra coisa é descontentamento. Olha lá, os tais são murmuradores e são descontentes, andando segundo as suas ímpias paixões. Gente descontente com tudo. Meus irmãos, eu sei que existem alguns momentos que nós reclamamos, mas mesmo a nossa reclamação, ela tem que vir com ações de graças. Graças a ti, Senhor, eu tenho o que tenho. É pouco, mas foi o Senhor quem me deu. Esse contentamento alegra a alma, alegra os filhos, alegra todo mundo. Quantas pessoas que nós vemos hoje, que são descontentes. Gente que só murmura, só fala mal. E aí o texto diz, andando segundo as suas paixões, andando pelo pecado. O que rege a vida deles é o pecado, são as coisas erradas. O que rege a vida dessas pessoas é o mal, é o coração errante. Por isso que Judas está falando isso. E aí ele diz mais, né? A sua boca vive profalando grandes arrogâncias. Meu Deus, como a gente tem visto isso, né? Gente que não é grato em nada, mas só fala de arrogância, só fala de tristeza, andando pelo pecado. O texto diz assim também: são aduladores dos outros, bajuladores, bajulam o tempo todo outras pessoas. Esse é maravilhoso. Mentira. Ele está ali só interessado em algumas coisas que essa pessoa pode lhe dar. E aí o texto diz por motivos interesseiros. É por isso. Deus julgará essas pessoas. Os murmuradores, descontentes, que andam pelo pecado, que falam com arrogância, que são bajuladores, aduladores, por motivos interesseiros. E aí vem uma parênese, eu estou chegando ao final. Vós, porém, amados, lembrem-se da Escritura. Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor. Lembrem-se das palavras de Deus. Lembre da palavra do Senhor. Eu acho que uma das maneiras de nós rebatermos os erros nos nossos dias é voltarmos para a Escritura. O Velho e o Novo Testamento.
as palavras dos profetas e dos apóstolos. Aqui ele está se referindo aí os apóstolos que pregavam o Antigo Testamento, tá? Nos últimos dias, deixa eu terminar de ler aqui. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. A Bíblia já diz isso. Isso é inegociável. Nos últimos dias haverá sentido escatológico. E já estamos nos últimos dias, né? Nós estamos aguardando a volta do Senhor. Eles são escarnecedores ou zombadores das coisas de Deus. Gente que brinca com as coisas de Deus. Brinca com o nome de Deus, brinca com a santidade de Deus, brinca com o povo de Deus, brinca com tudo. Acha que, imagine que Deus vai deixar. E esses homens são assim, todos comprometidos, e eles promovem divisões sem o Espírito. Nos diz aí a palavra. Segundo as suas ímpias paixões, são esses os que promovem divisões sensuais, divisões de sentidos, que não têm o Espírito de Deus. Mas eles parecem que têm, mas eles não têm. Por isso, lembrem-se da Escritura, leiam a Bíblia, estudem a palavra, diz Judas, para não cair nessa ladainha dessas pessoas e desses falsos mestres. O que devemos fazer? Primeiro, verso 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Precisa se edificar, precisa construir muros, telhados, alicerces na fé santíssima, diz Judas. Segundo, orando no Espírito Santo. Ó Espírito Santo, muda o meu coração, não permita que eu siga estas pessoas. Orar no Espírito. Claro que aqui precisa apenas um toque. Judas não está dizendo que existe alguma oração verdadeira que não seja no Espírito. Mas como isso vem depois da palavra, da edificar-se na fé santíssima, orar no Espírito. Pedir a Deus uma oração sincera, uma oração que não fique demonstrando para os outros quem eu sou, mas uma oração que mostre para mim quem eu sou. Uma oração no Espírito. Orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Guardar-se no amor. O amor de Jesus por nós. O amor do Espírito Santo por nós. O amor de Deus Pai. Esse amor nos protege. Esse amor não permite o mal. Esse amor modifica quem nós somos. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, espera na misericórdia de Deus. Busque a misericórdia de Deus. Seja misericordioso como Deus nas suas ações. Mude o seu coração. Tenha compaixão dos que estão na dúvida. É interessante isso, né? Que mesmo com tudo isso, rejeitando essas pessoas, ele diz: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Tem pena, tem gente que está na dúvida e precisa de oração, precisa da palavra, precisa de força. Tenha compaixão dos que estão na dúvida. E salvai-os do fogo, arrebatando-os do fogo. Salvai-os, tirai-os do fogo. A ira de Deus virá. Então Judas está dizendo o que a gente precisa fazer: se edificar, orar, o amor de Deus sobre nós, guardar-se,
misericórdia de Deus, que tem a ver com a graça e com o amor, compaixão com os que estão na dúvida e tirando essas pessoas do fogo, falando para elas aquilo que elas precisam. Sejam compassivos em santidade, também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então sejam compassivos com santidade, que é o que Deus quer de nós, santidade. Meus queridos, eu queria só terminar aqui, antes de encerrar o meu estudo. A doxologia de Judas é uma exaltação de quem Deus é. Ele faz no final o que a gente é levado por esta pequena carta a fazer. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ou seja, aquele que é poderoso para nos guardar de todos esses homens, de todas essas maldades e de todas essas coisas e nos purificar pela sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Judas 1:25. Eu espero que você tenha gostado. Esse, esse, essa aula faz parte das cartas gerais. Se você tiver interessado, por favor, eu vou colocar aqui para você o, o meu aonde estão essas aulas. Você pode me procurar, tá bom? E aí eu queria que você tivesse e entrasse lá e visse o conteúdo. Eu tenho alguns conteúdos que são pagos, mas também tenho algum conteúdo que é para discipulado, para o estudo da Bíblia. Então você é meu convidado, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Graça e paz. Amém.